Olá, Silvia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Estamos felizes hoje para dar a sequência no segundo dia do programa da família. Hoje nós estamos dando continuidade ao tema da semana, que é Juntos Rumo ao Céu. E para nós é uma grande alegria estar fortalecendo os laços familiares. Qual seria o tema de hoje, Silvia? Hoje é um tema bastante importante e que nos traz um pouco de preocupação. Nós vamos ouvir sobre o perdão. E aí, é fácil perdoar? Nós gostamos de receber o perdão, mas é fácil perdoar? Depende do tipo do perdão. Exatamente. Então fique conosco, nos acompanhe e aprenda, fortaleça os laços familiares e aprenda um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. E neste momento nós queremos convidar ao nosso Deus para se fazer presente aqui nessa noite. E eu convido você que está nos acompanhando também a fechar os olhos. E vamos ter uma prece pedindo a Deus que se faça presente conosco. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigada pela tua proteção e cuidado sobre cada um de nós até aqui. Nesta noite vamos ouvir, vamos estudar um tema essencial dentro da nossa família, que é o perdão. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender, que o Senhor possa nos ajudar a tornar isso cada vez mais vivo entre cada membro de nossa família. Dá-nos a tua paz, esteja derramando as tuas bênçãos, o teu amor e a tua misericórdia sobre cada lar que está aqui representado e cada lar que nos acompanha pela internet neste momento. Por favor, clamamos tudo pelo nome de Jesus. Amém. Sozinho aqui estou num temporal, não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas, tentei correr então, caí. Não sei como explicar, mas venho agora te pedir perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. As nuvens encobriram meu viver, fiquei em meio à escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou no mesmo instante em que eu
te escutar, tenta ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz. Enfim, renasce o sol que um dia brilhou em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez. O tema de ontem à noite foi um tema de base para a nossa semana. E eu creio que essa semana vai ser muito importante porque vamos conectar alguns assuntos do nosso dia a dia que estão conectados com a nossa vida familiar, com a história do Éden. Naqueles dias, Adão e Eva perderam o mais importante, a oportunidade de estar com Deus para todo sempre, a vida e muitas outras coisas. Mas vamos falar disso também essa semana. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Adão e Eva pecaram e eles precisavam de perdão. Agora, perdão é uma questão que também está em nossa rotina. Perdão precisa ser oferecido, às vezes nós precisamos receber. Nos relacionamentos familiares, a palavra perdão, ela precisa estar sempre presente. Eu quero te convidar para juntos irmos a um texto bíblico que vai nos ajudar na reflexão desta noite. Vamos à carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Eu vou esperar um pouquinho. Pegou a Bíblia? Então corre, pega a sua Bíblia. Pronto, pegou? Então abra sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. O texto bíblico diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que texto importante. Eu creio que duas coisas aqui podemos destacar do versículo 13. Primeiro, que nós devemos perdoar uns aos outros. Segundo, é o padrão que Deus coloca para o perdão. O perdão tem que ser do padrão de Deus. O texto bíblico diz: assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoai vós. Olha, não é fácil alcançar o perdão divino. Aliás, eu creio que a questão do perdão é uma questão muito difícil para todos nós. Quando falamos de perdão, às vezes ficamos incomodados com essa questão. Por quê? Bom, porque muitas vezes nós precisamos perdoar alguém, e perdoar alguém é muito difícil. É muito difícil mesmo. Alguns usam algumas desculpas para não perdoar. Porque o fulano fez, porque ele não merece. Perdoar é um grande desafio. Essa semana nós vamos falar de família. E o perdão, ele precisa estar presente sempre na relação familiar. Você já ficou de mal com o marido ou com a esposa? Você já teve algum desentendimento com seu filho? Como é difícil, em alguns momentos, retomar a relação. E para isso acontecer, o perdão é protagonista. Olha só o que diz aqui, algumas citações que eu achei muito importantes e eu quero compartilhar com você. Perdoar é libertar o outro de nossa condenação sem que ele mereça.
Se voltarmos à história do Éden, nós percebemos que Deus, de fato, queria perdoar Adão e Eva. Eles não mereciam, mas nós também não merecemos. Afinal de contas, somos pecadores. Mas Deus é rico em perdoar. Deus é maravilhoso e ainda que nossas transgressões sejam muitas, Ele está sempre disposto a nos perdoar. Agora o texto de hoje diz que nós devemos perdoar uns aos outros, usando o padrão divino. Assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar também ao nosso próximo. Como é que está a relação familiar? Teve algum desentendimento com o marido ultimamente? Está sendo difícil retomar a relação fazendo uso do perdão? Olha que interessante. Alguém disse: perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer. Alguns dizem: perdoar é esquecer. Humanamente falando, eu creio que é um grande desafio esquecer. Até porque o perdão não é sinônimo de amnésia. Porém, perdoar é um exercício divino. E somente quando estamos conectados com Deus que o perdão consegue fluir, mesmo com algumas dificuldades naturais do ser humano, do coração humano. Veja o que disse uma vez Tertuliano: você quer ser feliz por um instante? Então vingue-se. Agora, se você quer ser feliz para sempre, então perdoe. Que tal? Que tal perdoar? Como estão os relacionamentos dentro de casa? Como está a relação com os filhos? O perdão é um elemento essencial na relação familiar. E alguém disse uma vez que o perdão é o óleo dos relacionamentos. Olha só. Eu sei que é muito difícil. Veja o que diz uma citação de um livro chamado Caminho a Cristo, da escritora Ellen White: confessai os vossos pecados a Deus, que é o único que os pode perdoar. As vossas faltas uns aos outros. Se ofendestes ao vosso amigo ou ao vosso vizinho, deveis reconhecer vossa culpa. E é seu dever perdoar plenamente. Deveis buscar então o perdão de Deus, porque o irmão a quem feriste é propriedade de Deus, e ofendendo-o, pecaste contra o seu Criador e seu Redentor. Para Deus, perdão é coisa séria. Por isso Deus decidiu perdoar o ser humano. Mesmo o ser humano tendo tomado uma decisão de se rebelar contra Ele, transgredindo a sua lei. Agora Deus é rico em perdoar. Talvez você esteja pensando: mas olha, você não sabe o que aconteceu aqui. Você não sabe o que meu marido fez, ou a minha esposa fez, ou meu filho fez. Estamos falando de família. O círculo de amor mais importante. O perdão é essencial. E nós precisamos aprender ou a dar o perdão, ou a receber o perdão. Olha, eu quero mostrar uma foto para você. Você vai ver aqui uma foto. Nessa foto nós estamos na ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Aí está a minha família. Está minha esposa, estou eu e estão meus filhos. Essa é uma foto histórica, vamos dizer assim, em muitos aspectos. Desde o momento que eu cheguei aqui no Brasil, e eu morei 8 anos em Florianópolis, eu nunca tinha pisado na ponte Hercílio Luz, porque ela ficou interditada por muito tempo. Ela ficou fechada, esteve em obras por muitos anos. E há pouco tempo nós podemos pisar na ponte, depois de toda a reforma que foi realizada ali. Uma ponte é algo lindo, né? E principalmente quando se estende por cima do mar. Uma paisagem maravilhosa da cidade.
Aquela tarde estava muito fria, havia muito vento. O que nos aquecia a presença da família. E um momento histórico, né? Afinal de contas, dias depois da inauguração da ponte, nós estávamos ali para uma foto. Algumas coisas que atrapalham a ministração do perdão. E dentre elas eu gostaria de destacar o orgulho. O orgulho atrapalha a relação familiar, todas as relações interpessoais. O orgulho ergue muros e nos separam das pessoas, as mais próximas e as mais distantes. Agora, o perdão, ele é diferente. Vocês viram a foto? Não dá para contemplar a ponte em sua plenitude, mas ficou muito bonita depois da reforma. Eu gostaria de comparar talvez o perdão com uma ponte. O perdão estabelece uma ponte de coração a coração. Voltamos à nossa experiência familiar. Como está a relação com a família? Como está a relação conjugal? Você está construindo um muro cada vez mais alto na relação conjugal? É isso? Ou tem uma ponte onde existe uma via de mão dupla, melhorando ou acertando os relacionamentos? Adão e Eva receberam o perdão de Deus. A Bíblia traz uma mensagem maravilhosa de perdão para a raça humana. Somos pecadores, todos nós, e você, seu marido, seus filhos. E a partir da nossa compreensão dessa questão, talvez encaramos os problemas, os desentendimentos de uma maneira diferente. Perdoar é construir pontes. Os muros nos separam, nos fazem perder o contato, interrompem a relação, nos afasta, nos distancia. As pontes são diferentes. As pontes são diferentes. Eu queria te convidar para que, talvez nessa noite, você, e eu também, claro, possamos tomar uma decisão de ser construtores, não de muros, mas de pontes. E quem precisa tomar a iniciativa? Talvez você esteja pensando nesse momento, mas eu não vou pedir perdão, porque quem errou foi o outro. Que tal se a gente tomasse a iniciativa de ser os construtores de pontes que aquela relação precisa? Talvez com a família esteja tudo bem, mas e com aquele bom amigo? E com aquela pessoa especial que por tanto tempo se manteve uma boa relação, mas de repente, por pouca, ou às vezes até por muita coisa, a relação se interrompeu e o muro se ergueu. Lembra o padrão de Deus? Ele diz, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. E como podemos fazer isso? O verso 14 vai dizer que o vínculo da perfeição é o amor. De propósito, aí, amanhã, esse vai ser o tema, então não falte. Mas e aí? Toma a decisão? Construtor de muros ou de pontes? Pensou? De pontes, né? De pontes. Eu quero te convidar para ser um construtor de pontes. Ainda, talvez que a culpa não tenha sido sua. Se você quer ser feliz por toda a vida, então perdoe. Agora, se você realmente quer sentir um momento de felicidade, vingue-se. Não foi isso que Tertuliano falou? Mas siga o conselho de Deus, perdoe e aceite o perdão se for necessário. Não deixe que o orgulho tome conta do seu coração. Que tal? Aceita o desafio? Vamos construir pontes. Quando nós construímos pontes, nos aproximamos, nós facilitamos a troca, nós favorecemos os relacionamentos, nós melhoramos o nosso presente e construímos
um futuro excelente. Que tal? Assim como o Senhor nos perdoou. Perceba que quando nós não entregamos ou aceitamos o perdão, é porque nós não compreendemos a graça divina. Porque talvez nós não temos uma noção de como é o perdão de Deus. E Deus diz, assim como Ele, faça você também. Eu sei que estou falando de algo muito desafiador. Perdoar é muito desafiador. Que tal ligar para alguém? Sim, para essa pessoa que você está distanciada por causa daquela situação do passado. Talvez faça muito tempo disso, alguns ou vários anos. Será que não chegou a hora de começar a construir a ponte? Quer ser feliz? Perdoe. Eu queria orar com você, porque eu sei que perdoar é muito difícil para o ser humano. Que tal? Vamos orar nessa noite? Então ora comigo. Querido Deus, Pai eterno e poderoso, te agradeço pela oportunidade de estar conectado com esse amigo, com essa amiga, mesmo através da internet. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nosso coração muitas vezes se enche de orgulho, esquecendo das nossas falhas, nos fazendo às vezes perceber que somos melhores do que o outro. Ajuda-nos a compreender o Teu perdão, tão grande, tão pleno, e a entender que nós precisamos perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Que nessa noite, esse amigo, essa amiga que me acompanha, tome a sua decisão de ser um construtor de pontes. Nos abençoa, Pai, nos dá forças para que isso seja uma realidade, para que nossas famílias possam ter paz, harmonia e felicidade. Que o perdão esteja presente em nossos lares sempre. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito bem, estamos encerrando essa noite que falamos sobre o perdão. Mas você é nosso convidado especial para estar amanhã, onde falaremos sobre o amor. Qual horário? Todos os dias, amanhã também, às 19h30. E se você quiser deixar um pedido de oração ou algum comentário, por favor, nós estamos aguardando o seu recadinho aí. Uma boa noite a todos e até amanhã.